Vamos lá, pessoal, mais uma vez, gente aí, hoje o assunto é diluição. Então vamos entender. Na sequência, o que nós trabalhávamos? Nós tínhamos um solvente dentro de um determinado recipiente e esse solvente tinha uma determinada concentração, pois ele era a junção de um soluto com esse solvente. A isso eu dou o nome de solução. Muito bem. O que é a diluição propriamente dita? Na diluição, eu vou adicionar a esta solução que já existe, eu vou adicionar um solvente a mais. Esse solvente normalmente é água, mas não necessariamente será água. Então esse solvente sendo água, ele vai provocar o que nessa solução? Imagine que essa solução inicialmente tem uma concentração, tem uma massa de soluto dissolvido num determinado volume. Quando eu jogo água, o que vai acontecer? Aquele recipiente vai ter o seu volume aumentado. O volume aumenta, mas ao mesmo tempo a concentração diminui. Então, para diferenciar, eu vou chamar isso de C'. Massa, linha e volume, linha. Todos vocês estão notando que a concentração era grande. A concentração passou a ser pequena. O volume era pequeno e passou a ser grande. Porém, a quantidade de soluto que eu adicionei nesse processo permaneceu o mesmo. Eu não coloquei nenhuma quantidade a mais de soluto, eu só aumentei a quantidade de solvente, diminuindo a concentração e aumentando o volume. Com isso, eu mantenho a quantidade de soluto constante, igual. O antes e o depois é igual. Se você isolar aqui a massa do soluto, eu passo a ter concentração vezes volume. Simplesmente passei o volume para cá multiplicando. Se a mesma coisa fizer aqui, eu terei massa linha, igual a concentração vezes o volume linha. Como a massa antes é igual à massa depois, com certeza todos entenderam que a concentração e volume antes será igual à concentração e volume depois. Isso é uma realidade. Concentração e volume antes, concentração e volume o quê? Depois. Existe uma igualdade entre eles. Pronto. Então, essa é a fórmula que eu tenho quando vou trabalhar com diluição. Isso ficou claro. Porém, vocês viram comigo, nas aulas anteriores, que existem vários tipos de concentração. Mas eu tenho que focar somente nessa fórmula. Porque se eu quiser outra concentração, seja ela qual for, por exemplo, molaridade, que é M. Molaridade ficará MV igual a MV'. Ora, se eu quiser título, título em volume antes igual ao título e volume depois. Se eu quiser fração molar, X1N antes, X1N depois. Ou seja, notem que todos têm a mesma fórmula. Só preciso de uma, mudando somente a letra referente àquela mesma concentração. Muito bem. Vamos a um exemplo simplório. Imagine vocês que eu tenha 2 litros em um exemplo. 2 litros de uma determinada solução, a qual tem 0,4 mols por litro de concentração. O exercício enunciado vai te dizer: preste atenção, adicionei água até tal volume ou adicionei água, 200 mililitros de água. Ou ele diz o volume final ou o quanto ele adicionou de água. Todos entenderam? Vamos imaginar que ele tenha adicionado 7 litros de água. Eu posso pensar em qualquer valor. O que vai acontecer? Eu passo a ter um volume linha igual a 10 litros.
Imagine que o exercício pergunte qual é a concentração no final. Pronto. Aplicação direta de fórmula. Eu venho MV igual a MV', molaridade e volume antes e molaridade e volume depois, e substituo. 0,4 vezes 2 é igual a molaridade linha vezes 10. Por que 10? Porque eu tinha 2, somei 7. 10, não estou enxergando 10 não, vou somar 8. Me perdoe. 2, somei 8, fiquei com 10. Agora sim. 2, somei 8, fiquei com 10. 10 é o volume final. Molaridade é igual, me ajude. 0,4 vezes 2 dá 0,8. 0,8 dividido por 10, eu tenho a resposta. 0,08. 0,08 o quê? Mols por litro.